prefira estar sozinha do que conviver com essas pessoas. Já deve ter escutado aquele ditado que diz: diga-me com quem andas, que te direi quem tu és. Tem muita gente que tem pavor dessa frase, que discorda a todo custo dessa frase. Outras pessoas que concordam, mas afinal, será? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. As pessoas que se incomodam com essa frase normalmente costumam usar a justificativa para, nossa, então quer dizer que se eu andar com uma pessoa que trai, eu vou trair também, mas isso é questão de caráter, não tem nada a ver. Mas dentro disso tudo, uma verdade a gente não pode negar. O ambiente impacta no nosso comportamento e impacta nos nossos resultados. Não significa que a gente não possa andar com pessoas que são diferentes da gente, que a gente não possa conviver com pessoas que são diferentes da gente. Mas elas precisam, pelo menos, ter valores semelhantes. Se tu tá chegando aqui nesse canal agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional pro online e pro offline. Para te impulsionar a descobrir e viver o teu potencial para construir uma vida e uma carreira significativa que façam se orgulhar. Essa semana eu terminei de ler o livro A Idade Decisiva. E provavelmente eu vou trazer alguns outros vídeos aqui no canal para falar um pouco mais de algumas outras ideias desse livro e que me impactaram de alguma forma do que eu li ali. E no livro tem um capítulo específico que fala só sobre amor, ou seja, com quem a gente decide se casar ou namorar, enfim, manter um relacionamento. Mas aqui nesse vídeo o que eu quero dizer não é só para relacionamentos amorosos, mas também para as pessoas que a gente escolhe ter à nossa volta, porque a gente escolhe. O ambiente, ele tem um impacto em como a gente se comporta, em como a gente toma as nossas decisões. Quando se fala nessa questão de ambiente, o que acontece algumas vezes é que algumas pessoas abrem mão do seu desenvolvimento, do seu crescimento pessoal em prol de lugares, de pessoas, de permanecer em ambientes que talvez elas já tenham reparado que não faz mais sentido para elas, mas é difícil abrir mão e é difícil pensar que vai ter que encontrar um novo lugar. Se tu tem 20 e poucos anos, alguns dos teus amigos podem estar indo pra balada, outros podem já estar começando a construir a vida deles, ou seja, uma família. E a questão, o ponto aqui é que tu não precisa abrir mão de um ou de outro, mas é que tu precisa ter a clareza de onde tu quer chegar, o que tu quer construir pra tua vida e tomar decisões que vão ser importantes. Eu gosto de trazer o meu exemplo, que eu costumava sair quase todos os finais de semana pra festa, mas chegou um ponto ali onde eu não queria mais estar naqueles lugares, naqueles ambientes, mas era o único lugar, era o único ambiente que eu conhecia e era o ambiente em que as pessoas que eu conhecia estavam frequentando. Então era o único lugar que eu tinha pra socializar, que eu tinha pra curtir, pra sair. Mas eu já não gostava mais disso, já não me sentia à vontade, chegava em casa e ficava desanimada. Poxa, por quê? Por que eu fui? Por quê? Só gerava uma ressaca moral e ressaca mesmo, né? Não queria mais aquilo pra mim. Quando eu tomei a decisão de parar de sair, obviamente que eu me afastei de muitas dessas amizades. Não porque, vou me afastar dessas amizades, mas porque o ambiente se torna diferente. E aí, logo depois disso, de ter parado de sair pra festa, porque era algo que eu já não, não fazia, mesmo eu tendo entendido que não fazia mais sentido pra mim, eu permanecia saindo porque eu tinha medo de abrir mão daqueles ambientes. Mas quando eu decidi abrir mão, depois disso eu já comecei um relacionamento e depois comecei a faculdade, ou seja, eu estava em outros ambientes. E no livro ela também fala, né, se tratando de relacionamentos amorosos, é a gente ter a clareza de quem a gente quer ao nosso lado, né? Porque essa é uma decisão bem importante quando a gente pensa em relacionamentos de valor, relacionamentos significativos, que são inclusive um ponto crucial para nossa felicidade, nosso bem-estar no longo prazo. Relacionamentos bem nutridos. A pesquisa mais longa, inclusive, sobre felicidade, fala justamente sobre isso, sobre a importância dos bons relacionamentos. Então a gente precisa ter essa clareza de quais são os nossos valores e quem a gente quer ao nosso lado. Aí tu pode pensar, mas hoje eu não tô num ambiente legal, mas eu não consigo me desvencilhar ainda desse ambiente. Ainda. Às vezes é um trabalho, às vezes é a família, alguns ambientes onde tu não consegue ainda se afastar totalmente, mas tu consegue começar a exercitar, não permitir que esses ambientes tenham um impacto tão grande em ti. Ou seja, quando tu puder evitar, por exemplo, tem aquela tia
que tá sempre rindo, que tá sempre comentando coisa a meu respeito. Ai, tem aquele fulano, ai, tem aquela fulana. Se afastar. Ai, tem aquela amiga que só me põe pra baixo, tem aquela amiga que fala em tom de brincadeira. O que a gente precisa fazer, então, é tomar a decisão de se afastar. Bom, não consigo me afastar hoje, mas tomar a decisão, então, de ir aos poucos exercitando esse processo mental mesmo, de não dar tanto espaço para esses ambientes. Então, se eu posso optar por não estar, eu vou optar por não estar. Se eu posso optar por não ouvir, eu vou me retirar daquele ambiente onde eu tenho que estar naquele ambiente, mas eu vou me retirar quando alguém começar a falar alguma coisa. Esses pequenos ajustes que a gente vai fazendo que vão impactando também no nosso comportamento. E aí tem duas coisas importantes que, em relação a essa primeira frase que eu trouxe aqui no vídeo, que é, então, se eu andar com quem, né, isso não tem nada a ver, porque isso é questão de caráter, blá, 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 blá. E eu entendo e percebo dessa afirmação é que às vezes é uma pessoa que ainda não tem clareza dos seus valores, que ainda não se apropriou dos seus valores, sabe? Por exemplo, eu não tenho a mínima vontade, não faço a mínima questão de estar próxima de alguém que não esteja alinhada com os meus valores. Por exemplo, daqui é desonesta nas suas relações, sejam elas de amizades, sejam elas relacionamentos, eu não tenho a mínima vontade, eu não tenho nem um pinguinho de vontade de estar próxima dessas pessoas. E um outro ponto importante que eu queria trazer aqui pra vocês, que eu sei que em alguns momentos, dependendo do momento que tu tá aí da tua vida, pode doer ouvir isso, mas não é normal a gente viver uma vida de balada, bebida, droga, cigarro. Não é normal. Não é isso que vai nos trazer a vida significativa, que vai nos ajudar, que vai nos impulsionar nessa construção de uma vida e de uma carreira significativa. Não é isso. Na maioria das vezes, é pura fuga. Na adolescência, é muito por aquele efeito manada, né? Não, tá todo mundo indo pra festa, tá todo mundo fazendo isso, todo mundo ali do teu meio, e a gente acaba fazendo isso. E às vezes a gente até curte, né? Isso aí é legal, blá, blá. Mas viver isso sem olhar para as outras coisas que a gente tem na nossa vida, os outros aspectos, viver dessa forma não é normal. Muitas vezes, inclusive, resulta em um futuro, em uma vida com um sentimento de vazio, de que nada foi feito. E nesse livro, inclusive, ela fala sobre isso. Esse livro, A Idade Decisiva, ela fala sobre isso. Sobre como isso não é normal e que cada vez mais se percebem pessoas dizendo que os 30 são os novos, não, os 20, não, os 30 são os novos 20 e que os 20 e poucos anos a gente tem que aproveitar, porque tá tudo bem aproveitar, a vida é muito curta, a gente precisa aproveitar. E se a gente entra nessa onda de, tá tudo bem com quem eu me relaciono agora, dane-se com quem eu me relaciono agora, só quero curtir. Ai, não, dane-se, que eu quero sair todo final de semana, eu tenho que aproveitar a minha vida. Mas esquece que, independente do momento que esteja, as decisões que toma hoje têm um impacto lá na frente. E ali, pelos 30, 40 anos, que talvez, vamos supor aqui, só uma ideia. Essa ideia, inclusive, ela traz no livro, de que tu imagina, tu tem uma ideia de que quer casar e ter filhos aos 30 e poucos anos, aos 33 anos. Só uma ideia. E aí, tu tá pensando nisso, né? Mas tá pensando nisso sem hoje filtrar as pessoas com quem tu te relaciona. Sem hoje estabelecer a tua carreira. Tu quer ter filho com 33 anos, mas tu também quer ter uma carreira estabelecida. Vamos supor. Mas tu não tá priorizando a tua carreira e nem os teus relacionamentos, nem filtrando os teus relacionamentos. Posso me relacionar com qualquer pessoa porque, dane-se. Qual o resultado disso lá nos 30 e poucos anos? E para isso, para essas decisões que a gente vai tomando, é importante que a gente tome consciência, né? Será que essa expectativa que eu tenho lá dos 30, 40 anos, o que eu quero estar vivendo lá? O que eu preciso estar fazendo aqui para que isso aconteça? E aí, o que tá fazendo aqui é pensando em rotina, pensando em detalhes da rotina, o que precisa estar acontecendo, como é um dia teu hoje, como que é o teu dia hoje, para que resulte lá no que tu pretende estar vivendo. E não quer dizer, eu vou estar fazendo isso, porque
Eu postei até um vídeo sobre o longo prazo aqui, que é essa mesma relação, né? Não quer dizer que seja fixo. O que eu vou fazer hoje, eu me comprometo fixo, e é isso que eu vou viver pro resto da minha vida. Não, de maneira nenhuma. Mas é a gente tomar consciência do que é e o que não é. Por exemplo, no livro, ela traz esse contexto de uma paciente em que a paciente disse que queria aos 43 ter filhos e aos 35 queria estar formada, mas não estava nem na faculdade, não estava nem no relacionamento, não tinha ideia nem vontade de entrar na faculdade, achava que estava tudo bem, tinha que aproveitar ainda a vida, estava trabalhando ali como garçonete, se não me engano. E, não quero entrar na faculdade agora porque eu quero aproveitar a minha vida. Mas não estava feliz no trabalho dela. Isso aí, a autora ali, né, que também é psicóloga, trouxe essa indagação para ela, né? Como que tu pretende isso se tu não tá afim de começar a faculdade agora? E aí, nesse processo terapêutico, ela tomou a decisão, entrou na faculdade, depois também começou a namorar, entrou num relacionamento estável. E aí, as coisas vão se direcionando para onde a gente quer, mas a gente não pode só imaginar que levar a vida, empurrar as decisões, empurrar os comportamentos, empurrar os hábitos, vão nos levar à vida que a gente quer ter. Não vão. Essa é a tomada de consciência que a gente tem que ter para que mudanças ocorram. E dessas mudanças, claro, os ambientes. Porque os ambientes impactam, sim, no nosso comportamento. Impactam, sim, em como a gente vai agir, nas decisões que a gente vai tomar. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que tenha te dado um toquezinho aí, sabe? Um cutucão aí, de alguma forma. E se tu gostou desse vídeo, já te inscreve aqui nesse canal, que a gente tem vídeos semanalmente pro teu desenvolvimento pessoal e profissional.